Olá, muito boa tarde, boa noite neste caso. Obrigado por se juntarem a nós nesta conversa que vamos fazer sobre a luta na clandestinidade, a luta nas sombras, lutas muito corajosas que se fizeram e que nós não queremos que caiam no esquecimento. Assim, hoje temos 3 convidados que muito nos orgulham. Começava pelo Ricardo. O Ricardo, ele diz que é um recolhedor de histórias e ele tem muitas histórias boas aqui recolhidas na nossa região, em particular em Alpiarça, das histórias das pessoas que sofreram, mas que mantiveram a sua coragem, de pessoas que assumiram que era necessário lutar pela democracia, lutar pelos direitos humanos, lutar pelas pessoas, lutar pelos direitos de todos. E é essa ideia e esse património extraordinário também da nossa região que nós queremos valorizar e agradecer desde já ao Ricardo por estar connosco. Temos também a Ana Aranha, que é realizadora na Antena 1. A Ana tem vários programas extraordinários. Esteve também já em Santarém a apresentar um dos seus livros que fez em coautoria com Carlos Ademar, Memórias do Exílio, que eu tive o prazer de assistir. A Ana Aranha é uma pessoa que ela não quer ser considerada, digamos, a autora, mas é de facto uma grande impulsionadora de muita desta memória, da recordação desta memória, de muitas histórias, da necessidade de nós conhecermos, e não fosse a Ana Aranha uma pessoa licenciada em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa, da Universidade Nova, docente também em jornalismo, e portanto tem um conjunto de programas muito bons. Já teve em 2017 ganhou o prémio Jornalismo, Direitos Humanos e Integração na categoria da rádio, com o programa Calar Nunca. Como já disse, fez os programas para assinalar os 40 anos do 25 de Abril, as séries No Limitador e Histórias Clandestinas, e No Limitador, que foi publicado em livro em 2014, Memórias do Exílio, que nós tivemos aqui em Santarém, e portanto, como dissem, a coautoria com Carlos Ademar, e portanto também é uma recolhedora de histórias e de construir este nosso património extraordinário de cidadania. Dizer-vos também que nos falta o Magno que está em Luanda. Nós estamos com muitas dificuldades ao conseguir as ligações com Luanda. O Magno já várias vezes entrou e já várias vezes caiu a linha, e nós queremos dar ao Magno um grande abraço e desejar que ele consiga rapidamente uma ligação para partilhar estas conversas connosco. Boa noite, José Filipe, que veio também à nossa conversa. Nós queríamos apresentar, para iniciar este programa, 2 pequenos vídeos, mas desde já queria, em primeiro lugar, as primeiras palavras para a Ana Aranha, digamos, para uma pequena apresentação antes da gente irmos aos vídeos. Muito boa noite a todos, eu é que agradeço o convite e também felicito todas as pessoas envolvidas nestes projetos de resgatar a memória. Há pouco, antes de começarmos a emissão, numa pequena troca de ideias que tivemos aqui, o Ricardo Hipólito dizia que há 20 anos que trabalha na recolha de memórias e que de vez em quando, se não foi assim, foi mais ou menos parecido, perde umas folhas, não é? E na verdade quem se dedica a fazer recolha de testemunhos diretos, como foi o meu caso e como é o caso do Ricardo Hipólito, a frase que eu costumo dizer para significar o mesmo é que o tempo corre contra a memória, não é? E isso dá-nos uma responsabilidade acrescida a nós que cá estamos e que temos este gosto, este empenho ou este dever de cidadania, como eu até prefiro dizer. Nós não podemos perder tempo, não é? Porque é a lei da vida, as pessoas vão desaparecendo,
as memórias vão se esbatendo, também é da natureza humana, e, portanto, tudo o que se possa fazer, e nós estamos, já vamos comemorar os 50 anos do 25 de Abril, isto significa que já não há jovens com quem possamos falar, não é? Mesmo as pessoas que eram jovens, e foram milhares, que lutaram contra a ditadura antes do 25 de Abril, se juntarmos uns 20 anos com 50, portanto já não estamos em plena juventude. E, portanto, as minhas felicitações também ao Ricardo Hipólito por esse trabalho extraordinário de 20 anos, ao Vítor Franco por estas iniciativas de chamar a atenção para a necessidade de não esquecer, de relembrar sempre, de contar, porque na verdade um povo sem memória também não tem história, não é? Penso que basicamente era isto que eu gostava de dizer para início de conversa, e tenho que ter cuidado porque senão eu não me calo. Ricardo, umas primeiras palavras também. Já somos dois, também tenho que mandar calar, porque senão também não me calo. Já deu um bocadinho de amostra há bocadinho. Esta preocupação da memória desaparecer, como a Ana Aranha acabou de dizer, portanto, por um lado é a lei da vida e, por outro lado, é a vida que vai fazendo com que as memórias, na maior parte das vezes, sejam lentamente apagadas ou comece, também é natural, a serem deturpadas. E depois há um outro problema também que me aflige, que é a adulteração da história. E nós estamos a assistir a uma adulteração e começa, como é natural, a não haver capacidade do contraditório, porque os sujeitos de muitas histórias já cá não estão. Eu, fugindo agora aqui ao tema e em menos de um minuto, vou-vos dar só um exemplo. O acontecimento de Rio Maior, portanto, em 1975, tem um impacto bastante grande no processo revolucionário que existia em Portugal. Hoje existem poucos trabalhos, mas já vi vários historiadores pegarem em algo que está escrito e que vai perdurar. É que o início da revolta de Rio Maior deveu-se aos comunistas de Alpiarça que iam ocupar o Grêmio da Lavoura de Rio Maior. Isto é falso. Portanto, o que é certo é que já está escrito e já está a ser replicado por vários historiadores. O que aconteceu, e que estava a acontecer um pouco por todo lado, desde as câmaras municipais a outros organismos, particularmente estes, tentava-se desmantelar, particularmente em sítios onde isso não estava a acontecer com rapidez, organismos corporativos. E era natural que associações de agricultores, naquele caso da Liga dos Pequenos e Médios Agricultores, fossem fazer sessões de esclarecimento. Portanto, uma coisa são sessões de esclarecimento, outra coisa é ocupação, e a ocupação aqui, se calhar, está subjacente a alguma violência, portanto, não era a violência física, mas violência noutra perspectiva. Mas isto é só para vos dar um exemplo de algo que está a perdurar e vai ficar escrito e vai ser assim. Mas, e só agora já para acabar só esta parte, eu fiz aqui um levantamento e penso que não me esqueci de ninguém, tanto relativamente ao tema. Em Alpiarça houve 12 pessoas que dedicaram uma parte importante da sua vida à luta pela democracia. E, para isso, a forma que entenderam que seria o seu caminho foi entrar na clandestinidade. Dessas 12 pessoas, só estão neste momento vivas 2 pessoas. Portanto, isto é só para se verificar, portanto, cada vez mais a dificuldade em manter portanto, as suas histórias vivas. Portanto, portanto, houve uma parte que consegui recolher os seus testemunhos, houve uma, por exemplo, que faleceu ano passado, que tentei recolher, foi uma mulher. Portanto, foi uma mulher, portanto, e gostava depois se desse oportunidade do papel da mulher na clandestinidade, que também vejo coisas escritas muito na perspectiva de hoje, da sociedade de hoje, esquecendo-se que o que era aos anos 40, 50 e 60 particularmente, e o que é que as limitações que as mulheres tinham na sociedade, e não era por facto, portanto, e na altura era o Partido Comunista Português que era a força que imperava nesta luta,
e que as mentalidades não era só por estarem naquele partido que levavam um banho em que as mentalidades, em que tudo aquilo que era aquela sociedade passava a não ser considerado para ser revolucionário em todas as perspectivas. Portanto, era isto por enquanto aquilo que... E depois, algumas destas 12 pessoas tiveram filhos com eles. E, portanto, são algo dramático que ainda consegui recolher alguns elementos dessas histórias. Ok, então nós vamos pôr, como já disse, 2 pequenos apontamentos, até para tentar que o Magno consiga entrar. Eu recordo que ele está em Luanda, portanto é um resistente, um homem lutador pela democracia em Luanda, e que nós temos muita satisfação que ele esteja, ou que ele participe, porque já entrou várias vezes em linha e já caiu. Vamos então, primeiro, começar, como aliás o Ricardo falou, com 1 minuto e meio de um pequeno recorte, digamos assim, de um filme chamado Infância Clandestina, um pequeno trailer, que se passa na Argentina de 1979, e esta criança é o João que está clandestino, e assim como os seus pais e o seu tio, é obrigado a mudar de nome. A Ana e o Ricardo também falarão com certeza muitas histórias destas. E ele, na escola, adota o nome de Ernesto, na escola e na vida, um nome falso, e conhece uma menina que é a Maria, e cria-se uma história de amor entre os dois. É interessante apenas este pequeno apontamento. Aí vai ele. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Entendemos que es el momento para continuar con nuestra lucha. Vamos a recordar a los compañeros caídos en la lucha revolucionaria. Compañero Marcos. Compañero Pedro, entrego armas, cargador completo. Chicos, hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que se llama Ernesto y vino a vivir a nuestro barrio. Te vi ayer. Qué bueno lo que haces. Yo, María. Sí, ya sé. ¿Cómo supiste que papá... Sino que te gustaba? Justicia popular. ¿Te gusta una compañera? No. Sentí que la mata, chinita de porquería. ¡Abuela! Los chicos están perfectos, ya lo vio, están haciendo una vida ¿A normal. ti te parece normal que un chico tenga el nombre de no sé quién, el cumpleaños de no sé qué fecha? Ustedes se tienen que ir, están en peligro, están matando gente. ¡Cristina! ¿Qué pasó? Tenemos que irnos unos días de la casa, por seguridad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿María? Contesta, Juan, ¿con quién hablabas? Con María, mi novia. ¿Y qué mierda quieren que haga acá? ¡Escóndete! 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 Ora bem, penso que já conseguimos ter a ligação do Magno Domingos. Olá, Magno. Estás-nos a ouvir? Boa noite a todos. Eu espero que estejam a me ouvir. Eu estou numa péssima ligação de internet. Estou há muito tempo a tentar entrar. Consigo vê-los melhor agora. Consegui também ouvir. Espero que do vosso lado também possa. Sim, sim. Magno, ok. Queríamos pedir que fizesse uma pequena apresentação tua, do teu ativismo cívico,
antes da gente depois iniciar o resto do debate. Ok, eu tenho tenho uma lâmpada à minha frente e tenho algum problema com iluminação, faz muito mal às vistas. Então, não sei se vamos tentar aguentar assim mesmo. Ok, Magno, portanto, obrigado por estares presente. Está também connosco o Paulo Lúcio, o pai, penso que é assim o nome dele. Olá, amigo, boa noite, obrigado por também te juntares aqui à nossa conversa. Iria voltar à Ana Aranha e gostaria de lhe pedir, Ana, que partilhasse connosco, além destes seus extraordinários trabalhos, em particular aquele que é Histórias Clandestinas, 6 episódios na Antena 1, esta rádio que é uma referência e que todos nós gostamos tanto. Podia-nos contar um pouco sobre estas histórias clandestinas, Ana? Muito bem. Antes de mais, e para não me esquecer, e pegando na deixa do Ricardo Hipólito, de há instantes, que falava na importância do papel das mulheres na luta, nas diferentes formas de luta contra a ditadura, no caso particular das mulheres que viveram na clandestinidade, e que foram muitas, acho que nunca vamos saber quantas. Há um livro das edições Parsifal, um livro de Vanessa Almeida, que se chama justamente Mulheres na Clandestinidade. Fica aqui esta nota que eu não gostava de depois deixar passar em claro. Quanto à série de programas que eu fiz para a Antena 1, eu entrevistei algumas pessoas mais conhecidas, não é? Nomes associados sempre à luta antifascista, e depois algumas cujo nome não é tão familiar. E sempre com a preocupação foi uma preocupação que tive para todos os projetos neste âmbito, de entrevistar homens e mulheres e de diferentes formações partidárias, porque isso é importante, não é? E porque durante muito tempo falou-se na luta contra a ditadura, sobretudo e naturalmente, que atendendo à longevidade da nossa ditadura e à história do Partido Comunista, o grosso da luta antifascista foi corporizada por pessoas do Partido Comunista, mas, sobretudo, a partir de finais dos anos 60 e início dos anos 70, havia movimentos de extrema-esquerda com algum impacto e que tiveram nas suas fileiras pessoas que viveram na clandestinidade, foram presas, foram torturadas, muitas foram para o exílio. Portanto, eu tive essa preocupação e as histórias são muito diversas, não é? Embora haja pontos em comum, não só o facto de se viver na clandestinidade, quando ouvia as conversas durante as entrevistas, havia alguns tópicos idênticos no que cada um dizia, mas também formas de viver e de sentir a clandestinidade muito diferenciadas, desde pessoas que, como se dizia há instantes, nasceram na clandestinidade e viveram na clandestinidade até serem adultas quase, não é? Porque, ou pelo menos até irem para a escola, e houve casos de crianças que estiveram com os pais na clandestinidade. O mais habitual era que na idade da escola fossem viver com um familiar para poderem frequentar a escola, mas em algumas situações essas crianças jovens queriam depois voltar a viver com os pais, preferindo viver na clandestinidade com os pais. Não foi em todos os casos assim. O drama maior que eu penso que me foi transmitido foi nos casos em que os pais, decidindo continuar na clandestinidade, de alguma forma tiveram que fazer uma escolha terrível, não é? Que é entre
continuarem a luta ou continuarem com os filhos. E essa é uma realidade terrível, porque muitos pais, enfim, com aquele ideal de construir e de lutar por um país melhor e livre e democrático, na verdade ficaram, em muitos casos, muitos anos sem ver os filhos, não assistiram ao seu crescimento, a nada, zero. E isso eu penso que é das situações mais violentas. Não é o que eu penso, foi o que me foi transmitido. Sim. E que é compreensível, não é? Imaginarmos nós que um dia dizemos aos nossos filhos que vão com uma tia ou uma avó, sabendo nós, pais e mães, que a probabilidade de os vermos nos próximos anos é praticamente nula. E isto não é que não haja nada feito sobre isto, há coisas escritas sobre os filhos dos clandestinos também. Eu penso que é uma parte a parte mais íntima da clandestinidade poderá eventualmente ser, esta poderá ser uma das partes mais íntimas e mais dolorosas, e há entrevistados que o assumem, que aquele tempo que não estiveram com os filhos e que não sabiam quando é que iam estar, é um tempo que nunca se consegue depois ganhar, ou seja, quando a seguir ao 25 de Abril as famílias se reunificaram, esses anos todos de ausência, há casos de pessoas que dizem que isso deixou mazelas, digamos assim. E eu acho que isso foi uma entrega à luta contra a ditadura levada quase ao extremo, não é? Porque eu acho que houve alguém que me disse que pior do que ser preso, muitas vezes os clandestinos também acabavam por ser presos, não é? Pior do que ser preso era muitas vezes esse momento da separação dos filhos. Nestes debates até que se têm realizado sobre isso, por esse país fora, na apresentação dos livros, diga-me, Ana, será ousado dizer que é mais violento os pais estarem sem os filhos e os filhos sem os pais, porque depois também há relações de afeto que se perdem ou que depois é muito difícil retomar, não é? Até porque as crianças com certeza ganham afeto com quem estão. Isso ainda é mais difícil do que a própria tortura? As pessoas relataram isso? Não, a esse nível não, nunca me falaram nesses termos. E de facto são dores diferentes, não é? Mas há uma coisa comum em todas estas pessoas com quem eu conversei, quer relativamente ao exílio, quer às prisões e consequentes torturas, quer à clandestinidade, passados estes anos todos, as pessoas não continuam a achar que era aquilo que tinham que fazer e que não havia hipótese de não o terem feito. Eu perguntava muitas vezes, mas foi uma decisão vossa, vocês podiam fazer o que a maioria das pessoas fazia, que era levava a sua vidinha, levava a sua vida, não é? Trabalhava, estudava, ou não estudava, ou trabalhava, e porque quando se envolviam politicamente e clandestinamente em atividade política contra o regime, todos sabiam os riscos que corriam. E a unanimidade foi sempre total. Estas pessoas fizeram o que tinham que fazer e não podia ter sido de outra forma. Em relação à tortura, aliás, em relação a todos estes aspectos, estas diferentes facetas de luta que consistiram numa grande entrega e em grandes sacrifícios, não é? Nós estamos a falar de pessoas que algumas estiveram presas 20 anos, outras foram para o Tarrafal, outras foram torturadas barbaramente, outras estiveram impedidas de voltar ao país e de ver a família toda durante muitos anos. Isto são tudo situações muito violentas
Mas elas tocam-se. Não é fácil para quem está de fora, como eu estava e estou, perceber o que era mais difícil, não é? Porque nós temos tendência a achar que a tortura, por ser uma coisa mais física, que era o mais doloroso. Mas eu tive entrevistados que me diziam, pronto, a tortura era terrível, não é? Das diferentes formas de tortura, mas aquilo depois passava, não é? Portanto, as pessoas, enfim, algumas estavam períodos longos a ser torturadas e a ser sujeitas à tortura do sono. Períodos longos são períodos longos, não é? Mas aquilo um dia acabava. Enquanto que a prisão, por exemplo, podiam ter uma condenação de 5 anos, mas ficavam lá 10, por exemplo. Ou a clandestinidade, que era até não saberem quando. Ou o exílio também. Portanto, isto foram formas muito... Eu acho extraordinária a capacidade e o altruísmo destas pessoas que, sabendo aquilo que as podia esperar, ainda assim não hesitaram e entregaram uma parte grande das suas vidas a um ideal. Se calhar hoje até temos dificuldade em perceber, não é? Porque é que estas pessoas, algumas eram muito novas, e se é verdade que nós, quando somos mais novos, é que temos muitos ideais, mas havia outras que não eram já tão novas, não é? E que não queriam, sobretudo, não estavam a lutar por nada de particular para elas próprias. Estavam a lutar pelo país e por ideais. Eles nunca gostam que se lhes diga isto e nunca assinam por baixo, mas eu acho que foram e são heróis e heroínas a quem nós devemos muito, 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 muito. Mas eles nunca dizem sempre que não. Eles dizem, não, eu só fiz o que tinha que fazer. Mas, na verdade, nós devemos muito a estas pessoas. E eu já não sei, eu penso que foi numa outra situação, eu num outro programa perguntei ao Dr. Jorge Sampaio se ele considerava que era, enfim, justo, não sei bem se é a palavra, mas dizer sistematicamente que o 25 de Abril foi feito pelo movimento dos capitães. É verdade que foi, não é? Mas, na minha opinião, se é que eu a posso ter, isso é um pouco redutor. É verdade que o movimento em si, a revolução em si, foi feita pelo movimento dos capitães, mas tinha um lastro de décadas de milhares de resistentes, homens e mulheres, estudantes universitários, pessoas analfabetas, operários, camponeses, e, portanto, eu acho que o nosso 25 de Abril é o resultado deste caldo todo de resistência, que foi uma resistência muito resistente, não é? Porque foi meio século. É verdade. E nós temos o Ricardo, que fez, ele fez há pouco uma frase muito deliciosa, muito interessante e muito humilde para um trabalho extraordinário que ele tem feito. Eu tenho que dizer, recolocar essa frase, que ele diz que é um recolhedor de histórias, um recolhedor de memórias de cidadania, de luta, de ideais, como dizia também a Ana, e muito bem. E focámos há pouco aqui a participação da mulher nesta luta, em tudo isso. Não só, nós tivemos até aqui uma imagem num dos filmes que passámos, que era das mulheres clandestinas que estavam nas casas do Partido Comunista, e até havia uma publicação sobre isso. Nós, quando fizemos a nossa recolha de informação para a realização do programa, vimos um dossiê, além do livro já referido, um dossiê sobre mulheres na clandestinidade, que foi publicado pelo portal esquerda.net. Nós colocamos agora aqui no rodapé, se alguém quiser lá e ler, tem depoimentos de várias mulheres muito interessantes.
Mas então, a propósito disso, pegando no contributo das mulheres ou pegando num outro contributo dessas histórias extraordinárias, Ricardo, não sei o que lhe perguntar, o que o Ricardo... Isto não vale a pena, que eu conto histórias. A Ana Aranha disse várias coisas que concordo absolutamente, e uma delas é: estas pessoas lutavam e, em determinados momentos, não tinham perspectivas ali próximas de vitória. E, portanto, lutavam. Se há por exemplo, aquele período da campanha eleitoral em que o Humberto Delgado, portanto, em que se perspectivava uma vitória de Humberto Delgado, portanto, aí havia aquele entusiasmo e parece que estava tudo ali à mão. Mas depois, durante grandes períodos, isso não acontecia. Em relação à mulher, a mulher tinha tinha toda a pressão da moralidade naquelas épocas, e estamos a falar particularmente na década de 50 e durante uma grande parte da década de 60. Eu vou dar-vos aqui, vou-vos aqui contar, por exemplo, só um bocadinho de nada de uma história de dois clandestinos que saíram de Alpiarça, ele em 59 e ela depois vai ter com ele. O primeiro ponto constitui a primeira casa do partido em Rio Maior, e, portanto, na altura, apesar de Alpiarça ser próximo de Rio Maior, naquela altura as distâncias eram maiores do que são agora, e ficam ali, e, entretanto, ele vai sair de Portugal e vai à União Soviética fazer todos aqueles cursos de formação política que eram muito habituais no Partido Comunista. E geralmente eram 6 meses. E o que é que acontece? Estava a ser construída a ponte da Rábida no Porto. E porque as casas tinham que aparentar, apesar de não serem casas normais, tinham que aparentar, portanto, os seus moradores tinham que aparentar uma vida normal. Então foi referido, portanto, à vizinhança que o marido iria trabalhar na construção civil na Rábida, portanto, e foi 6 meses para a União Soviética. E há uma altura, portanto, em que, para criar aquela ideia de normalidade, a companheira, portanto, disse às vizinhas que ia visitar o marido ao Porto. Era vésperas de Natal. Então teve uma tarde a fazer uns fritos que existem na zona de Alpiarça, que são os velhoses, portanto, a fritar em azeite, para que as vizinhas lhes fosse o cheiro do azeite, e depois teve o resto do fim de semana fechado em casa, sem fazer qualquer ruído, como se tivesse ido à Rábida. Isto é um pequeno exemplo. Depois, quando este casal, ele há uma altura que estava muito desiludido com a luta, achava que não era com uma greve aqui, uma greve lá, uma distribuição de uns panfletos que se ia lá, e ele entende que ou no Partido Comunista passava-se a ação direta, ou então ele ia desistir daquela luta, porque entendia, repito, que não levava a nada. Entretanto, vai para a ARA. Constrói, portanto, é ele e a companheira que constrói, não sei se havia mais paióis, mas havia um paiol no oeste. São eles que constroem os alçapões para ter as cargas explosivas, tudo aquilo, portanto, depois vai levar cargas explosivas aqui e acolá. E aí já tinha uma filha, e essa filha não chega a concluir a instrução primária, fica só com a terceira classe. E era uma clandestina, portanto, havia o medo da criança, ao conviver com outros, pudesse relatar algo que se passava naquela casa. E, portanto, a solução, até uma determinada idade, era mantê-la, portanto, criar ali condições. Eles viviam numa quinta, era uma quinta numa zona rural, onde era o paiol da ARA, e, portanto, tinham muito espaço para brincar, mas aquela criança nunca conheceu, até aos 16 anos, foi quando foi o 25 de Abril, o que era um cinema, o que era um baile. E então,
faziam sessões de cinema em casa, e as sessões de cinema eram sombras com as mãos, projetavam sombras na parede e assim brincavam o pai, a mãe e a filha, e faziam bailes, e punham o rádio a tocar e dançavam, e depois aquela dança da vassoura, portanto, era isto. E depois um outro problema, portanto, a Ana Aranha fala na questão dos filhos. Há, por exemplo, esta filha, portanto, hoje tem a minha idade, não quero falar no assunto, já lhe pedi um depoimento e recusa-se terminantemente a falar daquele passado, mas começava a haver ali um problema. Com 16 anos, as hormonas começam a saltitar, e havia já lá um rapaz de uma aldeola próxima que já passava frequentemente na sua mota. Portanto, ela ali, portanto, já tinha aquela idade, já saía um bocadinho mais, e por vezes, e se não fosse o 25 de Abril, sabe-se lá se não seria este o caso, estas raparigas eram colocadas depois numa casa do partido. E isto é um assunto que eu acho que não tem sido muito abordado também pela delicadeza que é. Há vários casos em que se formam casais, e depois para a vida, mas que resultam destes encontros, desta ficção de casas, em que é posto um homem e uma mulher, portanto, com tudo o que isso depois pode dar origem, ainda por cima, numa vida profundamente isolada, a viverem na mesma casa. Portanto, isto são situações que ocorrem. Só aqui, portanto, em relação a este caso, quando este militante do Partido Comunista vai para a União Soviética, nesta casa chegam-se a fazer depois reuniões, e, portanto, vão outros militantes lá, e era dito que eram familiares. Portanto, esta militante, o Partido Comunista já faleceu, portanto, ele ainda é vivo, e ele ainda hoje se martiriza com isto. Portanto, isto é para verem também a importância da moral nestes meios. Ele ainda a semana passada ele falava comigo, portanto, fala muito, porque foram anos e anos de vida, de companheirismo, e, portanto, ele sente a falta da sua companheira, e ele ainda a semana passada me dizia que a companheira, de certeza, que foi apelidada de prostituta pelos vizinhos, porque recebia lá homens, e naquela altura, portanto, nos meios urbanos, grandes meios urbanos, não sei se, portanto, eu vivi, até vir estudar para Lisboa, vivi sempre numa pequena terra, em Alpiarça, mas não era muito habitual, não estando o marido em casa, a mulher abrir a porta para que um homem, mesmo que fosse um vizinho, de confiança, entrasse no seu quintal. Ou ficavam a falar com o portão aberto, ou ficavam, porque nós em Alpiarça geralmente temos um portão e uma porta, a porta era da casa, é para o médico entrar ou para o caixão sair, portanto, o dia-a-dia da casa era pelos portões, que era onde entravam as carroças, depois mais tarde os tratores, e portanto era... ou o portão ficava aberto, para que quem passasse visse que estava a haver ali uma conversa na serventia, no pátio, ou então ficavam a conversar ao portão. Portanto, eram estas coisas que ele ainda hoje se martiriza com isto. A minha mulher passou por uma prostituta. Outro caso, portanto, eu não vou roubar, portanto, o tempo está a correr depressa, um outro casal que portanto, ele era comerciante, portanto, era um pequeno empresário, portanto, tinha uma vida boa, e opta por ir para a clandestinidade. E a sua companheira também o quer acompanhar. Tinham 2 filhas. E eles sabendo, portanto, era talvez das pessoas em Alpiarça, já tinham uma formação, portanto, já tinham um estatuto social mais elevado, isto em termos de escala, comparado com os outros, que eram quase todos operários, destes 12 que eu falei, eram quase todos operários agrícolas, estes já não eram, tinham já um nível de vida razoável, e mesmo assim optaram por ir para a clandestinidade. Mas puseram uma condição, sabendo o que é que a clandestinidade era, não quiseram levar as filhas. E durante cerca de 10 anos que estiveram na clandestinidade, viram, salvo erro, 3 vezes as filhas. Uma das vezes foram poucas horas, na praia de Ericeira. Presume-se, portanto, é o tal biografia que eu estou a escrever, presume-se que eles tivessem, a casa clandestina fosse na margem sul, na zona da Moita, e o encontro foi na Ericeira, e depois, quando estavam no Porto, tiveram bastante tempo no Porto, tiveram alguns dias numa quinta em Pinhel, em que foi facultada por aqueles
companheiros de estrada, digamos assim, companhão de ruta do Partido Comunista, pessoas que não eram muito antes do Partido Comunista, mas que alinhavam na luta e, portanto, alguém portanto, já com um nível social bastante elevado. E neste caso, há o grande sismo, salvo erro, de 1969. Eles estavam no Porto e Alpiarça fica, o Ribatejo é uma zona de alto risco. E esta mulher já estava a ficar altamente depressiva, porque as comunicações eram através, como todos sabem, através da rede clandestina, e às vezes uma mensagem na rede clandestina demorava um mês ou mais. E ela vivia numa ansiedade de ter notícias das filhas. E chegava àquele encontro, portanto, quem levava, ou quem levava missivas, chegava à casa, portanto, no Porto, e naquele dia não levava nenhuma missiva das filhas. E, portanto, era mais um mês ou 2 meses debaixo de uma ansiedade. E neste caso do sismo, ela entra num estado, portanto, fica completamente fora dela, sem saber o que é que tinha acontecido em Alpiarça, e na altura, o Carlos Brito estava lá com eles. Estava lá em casa com eles, e o que é que hão de fazer? Então, já não sei se é o Carlos Brito, portanto, se é esse militante, se é o Carlos Brito, que dá esta ideia. A por isso nós passássemos por jornalistas do Porto e telefonássemos por uma casa comercial em Alpiarça a saber se tinha havido danos causados pelo sismo. E telefonam para uma loja em Alpiarça, vão à lista telefónica, veem uma loja e então dizem que não houve aqui problemas nenhum, só houve uma casa ou outra rachada, não houve problemas nenhum. E foi um momento de tranquilizar. Mesmo só para acabar, problemas que ocorriam nestas casas, em que tudo era pensado, em que tudo era, portanto, os nomes, tudo memorizado. Às vezes, portanto, houve alguns casos lá de Alpiarça que sei que as mulheres não tinham documentos falsificados, o homem sim, porque o homem andava constantemente na rua, nas suas missões partidárias e, portanto, tinha que levar documentos que eram documentos verdadeiros. As inscrições é que eram falsas, portanto havia redes montadas que, por exemplo, numa Câmara Municipal subtraíam as licenças da bicicleta ou no arquivo em Lisboa subtraíam uns impressos para os boletins para os bilhetes de identidade, mas depois há pequenas coisas que falham, que é, um dia, nesta casa do Porto, batem à porta, portanto, ela estava sozinha e estava a ouvir rádio, e batem à porta. E ela vai ver, e era um fiscal, não era da Antena 1, era da emissora nacional, a pedir a licença da rádio. E a reação dela ficou tão aparvalhada que o rádio a tocar nas costas, e ela diz, mas qual rádio? E o fiscal disse, minha senhora, o rádio que estamos os dois a ouvir. Porque ela quer dizer, aquela por visto naquela casa, esqueceram-se deste pequeno pormenor que era a história da licença de rádio. De facto, há histórias extraordinárias. O simples facto de quem esteve na clandestinidade muitos anos e que mudou muitas vezes de casa, não é? De zona do país, de concelho, tinham que criar uma postagem completa, não é? Para a família toda. Nome, profissão, tentar estabelecer algum contacto com os vizinhos para não parecerem pessoas estranhas, mas um contacto QB, para também o vizinho ou as vizinhas não serem demasiado intrusivas. Essa mudança constante, em alguns casos era muito frequente, de nome, de personalidade, mudar tudo de um dia para o outro. Há situações que, por exemplo, a Margarida Tengarrinha descreve. A Margarida Tengarrinha, uma das grandes falsificadoras de documentação. Ana Aranha, tanto que teve também com este casal no Porto. Sim, a Margarida Tengarrinha, que também conviveu em termos partidários com este casal que eu acabei de dizer. Desculpe. O Carlos Brito também. Alguns disseram, porque como é que foi depois, quando não eram clandestinos? Chegou o 25 de Abril
E algumas pessoas que tinham vivido tanto tempo na clandestinidade, desde pessoas que tinham dificuldade em orientar-se na rua ou ouvir muito barulho, a pessoas que, muitos anos depois, ainda quando estão na rua, conseguem sempre perceber quem é que está por perto. Há um dos entrevistados que diz que nunca conseguiu perder essa uma capacidade que vão apurando de tentar ver quem é que pode estar perto, ou olhar para ele, ou olhar para ela. São coisas extraordinárias, de facto. E o caso da família que referiu é muito idêntico, tem semelhanças com o caso da Maria Machado e do Raimundo Narciso. A Maria Machado foi filha de clandestinos e cresceu na clandestinidade. E depois foi uma das jovens que foi para a União Soviética também fazer uma formação. E, ao mesmo tempo, o Raimundo Narciso, eles não se conheciam, o Raimundo Narciso também foi à União Soviética aprender a fazer umas coisas para depois explodirem cá em Portugal. Passou, creio eu, por Cuba primeiro e depois, se não estou em erro, Rússia. E conheceram-se lá. E quando voltaram, foram viver juntos, mas como casal de namorados. Aqui não era a situação de... Eles eram clandestinos, sim, mas, portanto, para dizer o quê? Que a Maria Machado foi filha de clandestinos, cresceu na clandestinidade, casou e foi diretamente para a clandestinidade. Com o Raimundo Narciso esteve 10 anos na clandestinidade. Durante os atentados todos da AR, ela fazia essas ações de ir sondar espaços, não é? Por exemplo, ia com uma cesta de compras ou um saco de plástico, um lenço na cabeça, eles criavam aquelas personagens, não é? E ela ajudava, ia fazer, ele dizia-lhe, olha, no sítio tal, tu repara à direita o que é que está, à esquerda, como foi, por exemplo, no atentado às instalações da NATO em Oeiras, a Maria Machado foi lá fazer uma visita técnica, digamos assim. E os filhos dele, os filhos são 2 filhos, ou um filho e uma filha, creio eu, o primeiro nasceu em plena clandestinidade, portanto, tudo clandestino, e creio que o filho mais novo deles, ou a filha, foi a última criança a nascer em clandestinidade. Durante a clandestinidade, os pais da Maria Machado foram presos, a irmã dela foi presa, a mãe teve uma situação de saúde muito grave e muito complicada no hospital prisional, e a Maria Machado nunca pôde visitar ninguém. E isto só por si, ou o que eles muitas vezes diziam, morria um pai, uma mãe, um irmão, não sabiam. E eles não sabiam, e se soubessem, se fosse possível chegar-lhes a notícia em tempo, eles não podiam comparecer. E isto é de uma violência extrema. Só pessoas com uma convicção inabalável e uma resistência e uma força moral a toda a prova é que conseguem passar muitos anos por todas estas provações. Porque a verdade é esta, qualquer pessoa que estivesse na clandestinidade podia dizer, não, eu já dei o meu contributo, eu agora, portanto eles diziam mergulhar, não é? Dar o mergulho, era entrar na clandestinidade. Houve algumas pessoas que o fizeram, mas a maior parte não, mas podiam, a qualquer momento podiam, ter uma atividade política de outra forma, ou não ter de todo e ter tudo aquilo que estavam a perder. E isto para reforçar mais uma vez a importância do contributo destes homens e destas mulheres extraordinários. E, na verdade, eu concordo. Há ainda muita coisa para se saber sobretudo as mulheres. Como há ainda coisas para se saber eventualmente sobre episódios que poderão ter acontecido durante as prisões, mesmo com homens, porque há pessoas que, como dizia, não querem falar sobre nada, nem prisões, nem exílios, nem nada. Mas também há muitas que não só
falam como têm feito um esforço de ir às escolas. Há muitos ex-presos e que têm pessoas ligadas aos movimentos da memória, que fazem durante o ano, sobretudo então quando chega ali à altura do 25 de Abril, que vão às escolas, falam para muitos jovens, e esse portanto, significa que elas querem que se saiba, que se conheça, e também sentem que têm esse dever de contar, não é? Não uma coisa individual, mas para a história e a memória. Eu devo dizer, das pessoas que contactei para entrevistar para estas séries todas, só houve uma pessoa que me disse que não estava disponível para falar sobre o assunto, e é uma figura pública que até hoje nunca falou publicamente sobre o que lhe aconteceu na prisão. De resto, todas as que eu contactei disseram que sim, e eu senti o contrário. Foram chegando informações de que havia pessoas que gostariam de ter falado. Eu impus um limite numérico para a série antes de a começar, decidi que eram X episódios, mas, portanto, eu acho que, respeitando quem não quer falar, naturalmente, mas que a maior parte das pessoas até precisa de falar. De desabafar. Já agora... Não é bem o desabafo, porque eu acho que não é bem no sentido de desabafo. É uma necessidade de partilhar também. De deixar o testemunho. Porque eu entrevistei pessoas que me disseram que nunca tinham falado com aquilo, estavam a falar para um microfone, para uma coisa que ia ser transmitida na rádio, mas que nunca tinham falado daquilo com a família. Por exemplo, alguns nunca tinham falado ou de tudo ou de episódios em concreto. Nem com a família, nem com amigos, nem com ninguém. Mas aceitaram falar com uma estranha para transmitir na rádio. E, portanto, há aqui esta ambiguidade também. E eu acho que com o passar do tempo as pessoas também vão sentindo que se não contam, fica. Eu posso só aqui dar, tanto aqui este episódio, tanto neste livro que eu há bocadinho tinha mostrado, isto era tanto o Chico Alisa, como é conhecido em Alpiarça, eu sabia que tinha estado na ARA, e ele, tal como a Ana Aranha há bocado disse, eu já vou dizer o que é que ele dizia, portanto, para não cortar já. Ele não contava, portanto, as pessoas sabiam, mas ele não contava nada em pormenor. E eu, por volta de 2011, 2012, pensei, portanto, seria interessante eu recolher o testemunho dele. E eu não o conhecia só de vista, não tinha qualquer relacionamento com ele. E pedi a uma pessoa que fizesse a ponte, que já não está entre nós, foi um deputado do Partido Comunista do Álvaro Brasileiro, pedi-lhe que me fizesse a ponte. Ele foi lá à casa dele, explicou o que é que eu pretendia, e ele disse, ele que venha cá. E houve, portanto, e nem que eu não tenha feito mais nada na vida, pelo menos fiz isto de bom, ele teve uma grande empatia para comigo. E então pôs-se a falar, mas antes resisti um bocadinho, e então sim, aquilo que há bocado a Ana Aranha disse, e aconteceu aqui também. Ele dizia-me sempre isto assim, eu não fiz nada de extraordinário, eu fiz só aquilo que tinha que fazer. Eu era um explorado, eu não tinha direitos, nós não tínhamos direitos nenhuns. Tanto eu comecei a trabalhar, ele era, fisicamente, era magrinho, eu com 11 anos, ou não sei o quê, fui para a frente das mulas. Eu tinha pessoas que na escola não tinham um aproveitamento tão bom como eu, mas devido ao pai ser notário em Alpiarça, estudou e foi para a carreira, portanto, saiu agora, que foi para a carreira diplomática em Portugal, e ele continuou a trabalhar no campo porque, apesar do professor ter chamado a mãe não, tanto o pai, que a mãe já tinha falecido, para que ele pudesse continuar a estudar, não o deixaram continuar a estudar. Portanto, e ele dizia isto. Portanto, eu não fiz nada de extraordinário, fiz aquilo que tinha que fazer. E a partir daí, olha, tem sido até hoje, já lá vão 10 anos, portanto, em que há sempre uma pequena história. Portanto, é natural que haja muita coisa repetida, mas ao fim de 10 anos de conversas, há sempre pequenas histórias, há sempre pequenos pontos a acrescentar. E isso
eu acho que também tenho aqui, particularmente nestas pessoas mais velhas, acho que também cumpre, como eu costumo dizer, uma missão, que é de os ouvir, eu acho que se sentem nestas fases de vida, portanto, eu costumo dizer que quem disse que o outono da vida era uma coisa bonita, não devia estar bom da cabeça, porque eu acho que o outono da vida não é lá assim tão bonito como alguém nos diz, mas eu acho que é também, é também importante para estas pessoas partilharem isto e, portanto, é também um contributo, portanto, é algo que eu acho que faço de bem ao ouvir e depois ao fazer eco através sei lá, do Facebook, de artigos que escrevo nos jornais e de muitos projetos que eu sei que não vou cumprir porque eles são tantos que eu acho que não... Acho que não, tenho a certeza. É extraordinário esse seu trabalho. Foi um gosto conhecê-lo e ouvi-lo. Obrigado. Foi mesmo um gosto, porque não fazia ideia que tinha esse trabalho de recolha de tantos anos, não é? De uma comunidade em particular, de uma localidade em particular, mas é em particular especial, porque foi uma zona também de grandes lutas, não é? Foi um gosto conhecê-lo. Eu penso que chegámos ao fim, não foi? Não estou a ouvir, Vítor. Está sem microfone, está com o microfone cortado. Pois não, já está. Eu estava deliciado a ouvir-vos e fez-me recordar duas coisas, que é, mesmo os poderes locais e os poderes públicos, muitas vezes não procuram trazer à memória aquilo que é o seu património histórico. Vou dar dois exemplos. Santarém teve uma revolta armada em 1919, se a memória não me falha. Aliás, nós fizemos um programa sobre isso e também sobre o 18 de janeiro, a revolta do 18 de janeiro da Marinha Grande. E aí sim se mantém uma cultura de evocação da coragem, em particular dos operários vidreiros. E aqui há uns anos, com uns amigos, organizámos as comemorações do centenário da criação da União Operária Nacional, que foi em Tomar. Uhum. E, portanto, fizemos um conjunto de iniciativas em Tomar e, no fim, mandámos fazer uma placa de mármore comemorativa, pedimos autorização à Câmara Municipal para afixar essa placa no Cineteatro de Tomar, que foi autorizado, e a senhora Presidente foi lá descerrar a bandeirinha da placa. Mas o que é aqui interessante é que quase todas estas iniciativas de recordar e de trazer para o presente a memória da luta das pessoas e da sua dignidade, do seu acreditar em ideais, que hoje faz tanta falta, parte-se quase sempre da cidadania e muito pouco dos órgãos de poder. Bom, se os órgãos de poder, neste caso local, não é? Se depois acarinharem e apadrinharem, não é? Não é mau a iniciativa ser individual ou de um coletivo, se depois conseguirem apoios, enfim, se não é uma realidade que eu conheça bem, mas há casos em que há autarquias que apoiam a investigação local não conheço a vossa realidade, mas se calhar é mais eficaz partir de quem tem interesse e depois procurar apoio, porque o contrário pode realmente ser um caminho mais difícil. Pois, exato. Mas eu só queria pedir mais 2 minutos a vós, começando pelo Ricardo, para nos dar umas breves notas sobre o seu livro, As Praças de Jorna em Alpiarça. E quando nós vimos, aliás, o nosso amigo José Felipe, que contou tão bem desse... Ora, cá está. Eu até vou pôr assim. Ainda se pode encontrar esse livro, Ricardo? Não. Já não? Não. Isto são edições, portanto, este foi editado por uma associação que há em Alpiarça, e depois, portanto, tem havido, penso que com este executivo da Câmara e da Junta continua também a existir,
alguns exemplares que ajuda a edição, mas são edições muito curtas, estamos a falar de 150, 200 exemplares, e que são só, tanto, e que são esgotados. Este ainda existe à venda, este ainda existe. O outro, portanto, este não é da minha autoria, como eu há bocado referi, este é do Francisco Presúncia Bonifácio, Chico Alisa, o outro já não. Esperemos que em meados deste ano eu consiga concluir. Pois isto não... É que depois, em termos de mecenato nestes meios, não existe. Portanto, não existe. E depois também... por vezes, e particularmente aquelas correntes mais neoliberais que hoje cada vez existem mais, entendem que isto da memória, isto não é assim que o país lá vai, não é assim que o país se desenvolve. Não é e, portanto, competitivo. não. E, portanto, isto... Mas eu como estou habituado a correr sozinho e como corro com gosto, por enquanto não me estou a cansar e isto até me faz bem à minha saúde mental. Portanto, vou continuar. Eu queria, por fim, agradecer-vos, pedir também que, se possível, se consiga fazer essa divulgação, essa republicação desse livro, porque eu acho que só conheço 2 pessoas que tenham estudado Praças de Jorna, Soeiro Pereira Gomes e Ricardo Hipólito. Eu tenho um grande apreço pelo Sr. Pereira Gomes, naturalmente não o conheci, mas ele passou por Alpiarça, recolhi testemunhos de pessoas que conviveram com ele, e é extraordinário. Toda a gente põe o Sr. Pereira Gomes, ou punha o Sr. Pereira Gomes lá em cima. Diz que era uma pessoa extraordinária, um homem que, um verdadeiro camaleão, tanto aparecia em Alpiarça com o aspecto de camponês, como na altura se dizia, hoje operário agrícola, como aparecia como viajante de tecidos, porque um ponto de encontro em Alpiarça era um alfaiate, que era um velho militante do Partido Comunista, e havia os contactos, e ele então ali aparecia como se fosse um vendedor de tecidos, de franelas, essas coisas todas para o alfaiate. Portanto, era um homem extraordinário, e tudo, tanto encontrei, consegui recolher testemunhos de várias pessoas, e portanto neste livro tenho um pequeno capítulo dedicado ao Sr. Pereira Gomes. Aqui deu um pequeno salto a Pernes, ao Rodeados, porque foi um dos pontos de apoio que ele teve quando era dirigente do Médio Tejo, salvo erro, era assim que se chamava, da Organização do Partido Comunista Português, e portanto era um homem, portanto, eu acho que foi um homem extraordinário, e só agora mesmo para acabar, um dia a Souzel Vieira, uma velha militante do Partido Comunista, velha, tanto na idade, mas também no tempo, de Pernes, que me contou. Eu gosto muito de dar a parte humana nas histórias que conto, porque esta coisa dos heróis, acho que depois faz, tanto os militantes e os lutadores não eram de aço e não eram de ferro, e, portanto tem a parte humana, por exemplo, como um militante, e isto aqui foi quando eu comecei a seguir algumas linhas da Ana Aranha, do programa dela no Limitador, comecei então a fazer determinado tipo de perguntas, e eu perguntei a um camponês o que é que tinha sofrido, o que é que lhe tinha gostado mais quando esteve preso. E ele disse-me uma coisa que não foi a tortura, foi as ofensas que lhe praticaram. Por exemplo, quando lhe diziam que estás tu agora aqui e a tua mulher está a dormir com não sei quantos tipos lá em Alpiarça. E com aquela moral que existia, tanto hoje também existe naturalmente, mas naquela altura as coisas eram mais, sei lá, mais fortes, em isto para ele era o pior. Mas dizia era ele... uma humilhação suprema. Era. Funcionava muitas vezes. Era. Eu há pouco tempo recordei, enfim, uma pessoa que eu entrevistei já várias vezes, e que já me tinha contado muitas situações de prisão e de exílio e tudo isso. E a companheira dele na altura foi presa com ele. E um dia fui fazer um lançamento do livro na vila onde ele vive, e ele estava connosco, mas depois de acabar o lançamento fomos tomar um café.
E eu já tinha falado várias vezes com ele. E só no café é que ele me contou uma situação idêntica à que o Ricardo agora relatou, e que me disse, pior do que tudo, foi isto assim. Ele nunca tinha dito, e aliás disse, eu nunca falei nisto a ninguém, mas o pior de tudo, e se ele tem uma história de sofrimento. Eu fico muito comovida até, porque isto da rádio tem esta coisa, porque a gente não sabe quem é que está a ouvir, nem se são muitos, nem se são poucos, e também os programas já foram feitos há uns anos, e é particularmente gratificante ouvir uma pessoa como o Ricardo, que apesar de já fazer recolha há muito tempo, que diz que ganhou ali um pequeno alento para pegar na questão da tortura e da prisão, que na verdade é uma matéria muito delicada, e usou uma palavra muito adequada, que é a empatia, porque neste tipo de conversa, com coisas tão íntimas e tão dolorosas, e nós sabemos que estamos quase a forçar a pessoa a reviver, não é? E a revitimizar a pessoa. Se não houver essa empatia, nós nunca vamos conseguir um bom testemunho, e isso foi das coisas para mim mais interessantes nessa primeira série, porque na verdade não é fácil, sobretudo quando são pessoas que nós não conhecemos pessoalmente, encontramos ali no estúdio, olha, então vamos lá falar aqui disto, não é? Não é fácil, não era fácil à partida, mas devo dizer, e acho que isso foi uma das mais-valias do programa, foi a generosidade com que as pessoas partilharam estas experiências de luta, mas de sofrimento, sabendo que iam ser ouvidas na rádio, não é? E eu creio que, modéstia à parte, sem essa empatia, que é uma coisa que ou se consegue ou não se consegue, é ali no primeiro momento, ou se consegue, ou às vezes não se consegue, não é? E vários entrevistados me fizeram sentir isso já depois. Um deles foi o professor Luís Moita, que faleceu há dias. Que nós também entrevistámos aqui. Diga? Que nós também entrevistámos aqui, sim, a propósito de comemorarmos também a vigília Capela do da Capela do Rato. Sim. A entrevista com tempo antes de eu falecer. Sim. A entrevista com o professor Luís Moita foi das mais difíceis para mim de fazer, mas ele disse, não vou reproduzir aqui, nós depois fizemos o lançamento do livro na Capela da Fortaleza de Santa Bárbara, da Fortaleza de Peniche, a Capela de Santa Bárbara, e fizemos o lançamento com praticamente todos os entrevistados. E ele também fomos num autocarro aqui de Lisboa, alugado para o efeito, e ele disse-me, não vou reproduzir de facto, mas ele disse uma coisa melhor, que alguém que fez aquele trabalho podia ouvir sobre a forma como ele se sentiu durante a entrevista. E eu de facto acho que é destes contributos, quer dos Ricardos, se calhar não há muitos, mas que levam isto muito a sério no seu sítio, na sua comunidade, como pessoas que fazem filmes ou documentários ou investigam ou fazem trabalhos jornalísticos e, na verdade, as coisas, na minha opinião, não estão agora como estavam há 10 anos, no que tem a ver com muitas destas matérias, e há uma geração mais nova do que eu, uns bons aninhos, que está a interessar-se por estes temas. E isso, se por um lado eu tenho um olhar pessimista em relação à forma como a história se faz ou se não faz, ou como se divulga, às vezes fico assim um pouco mais animada, porque há pessoas jovens, e bastante jovens, a quererem mexer e falar nestas coisas e ouvir, porque estas coisas são... Nós não podemos, penso eu, ter uma atitude muito radical e dizer que os jovens não se interessam por estas coisas. Não.
Eu há bocado, só para vos dar um exemplo, agora não interessa o contexto, mas as pessoas com quem eu trabalho diretamente são mais novas do que eu, um pouco. E não é preciso ser muito. E houve alguém que disse uma frase que me fez lembrar, já estamos aqui muito fora do tempo, eu termino já, que me fez lembrar aquelas célebres declarações do Almirante Pinheiro de Azevedo quando foi cerca da Assembleia da República. E eu disse-lhes, olha, isso parece fulano de tal a dizer não sei o quê. E as minhas colegas, muito genuinamente, ficaram a olhar para mim. E elas não são crianças, não é? E eu disse-lhe, olha, procurem no YouTube, porque isso foi uma coisa muito célebre na altura, as declarações do Primeiro-Ministro, do Pinheiro de Azevedo. E elas foram logo procurar. E elas nunca tinham ouvido falar, e o normal é elas nunca terem ouvido falar. Claro. Não é? O normal é elas nunca terem ouvido falar. Eu própria só conheço porque depois me interessei por estas coisas, porque eu tinha 10 anos quando foi o 25 de Abril. Portanto, não é? E, portanto, estas coisas são muito remotas para pessoas que têm até 40 e mais anos. E eu acho que devemos também ter um bocadinho de elasticidade mental para perceber, e também daí a importância de se fazer coisas sobre estes temas. Mas não dizer logo, a malta nova não quer saber disto para nada. Não é bem assim, porque eles depois, quando ouvem testemunhos, quando vão ao Museu do Aljube, eles interessam-se. Tem é que se arranjar formas de chegar a eles, não é responsabilizá-los. Nós temos de ter noção que muitos professores deles também já não ouviram falar. Não é culpa de ninguém. Que este apelo também seja ouvido e que nós todos consigamos que a memória seja mais conhecida. Eu, se me permitem, passava também aqui um pouco à divulgação do livro da Ana Aranha e do Carlos Ademar, No Limite da Dor, que eu recomendo vivamente, assim como Memórias do Exílio, que, como a Ana já falou, são livros também que decorrem dos seus programas. Muito obrigado por estarem. Vítor, já agora dava-me só menos de um minuto, só para eu terminar aqui com uma evocação. Uma coisa que eu achei muito linda em relação ao Sr. Pereira Gomes. Permitem-me, só para acabar, vou ler aqui só um pequeno parágrafo, portanto é menos de um minuto, da tal conversa que eu tive com a Suzelle em Pernes. O Soeiro voltou-se para a Suzelle Vieira e disse-lhe: vou-te mostrar a minha mulher. A minha mulher era muito bonita. Eu fiquei muito admirada, portanto isto a Suzelle a dizer, mostrou a fotografia da mulher, mais do que uma fotografia, e tornou a repetir: a minha mulher era muito bonita. E largou-se a chorar. Chorou muito e eu fiquei apoquentada de o ver chorar. E ele disse-me: estás admirada? Mas olha que os comunistas também choram. Isto é muito duro. Eu não tenho possibilidade de ver a minha mulher e sinto muito. Pronto, já passou. Por mais de uma vez ele me falou da mulher nestes termos, que custava muito a aguentar. E portanto... são estas coisas que eu também gosto de recolher, porque isto dá a dimensão humana daquelas pessoas que a gente acha que são diferentes de nós e que são diferentes de nós, mas que também têm a parte humana à flor da pele. Muito obrigado também pelo convite. Agora dê-me só um segundo. Eu preciso de um programa. Isto tem que pôr publicidade a seguir. Não, a gente não faz publicidade. Somos totalmente autónomos. É que isto na minha rádio já tinha sido cortado por esse horário. Não se pode falar. Mas eu lembrei-me, há muitos anos, não tem a ver com esta, foi há muitos anos, tinha uma série na Antena 1 que eram programas biográficos de personalidades de diferentes áreas da cultura, da política, da ciência. E então eu fiz um programa sobre o Álvaro Cunhal, mas o Álvaro Cunhal já não estava em condições de dar entrevistas, mas autorizou a Sofia Ferreira, que era a mulher que estava na casa clandestina onde ele estava com o Militão Ribeiro quando foram presos,
Portanto, eles foram os 3 presos no mesmo dia, não é? Portanto, era a Sofia Ferreira, que era quem fazia de dona de casa, da casa no Luso. E às tantas eu perguntei à dona Sofia Ferreira o que é que o Álvaro Cunhal fazia? Se fosse... Ela dizia, então, eu fazia a comida, também eu tratava lá dos papéis, trabalho tipográfico, dos boletins, e eu comecei a puxar, a perguntar, mas então e o doutor Álvaro Cunhal fazia comida? E a Sofia Ferreira diz esta frase maravilhosa, fazia comida, sim senhor. O doutor Álvaro Cunhal fazia uns pastéis de massa terra muito bons. Então, isto é o tal lado humano que nós não estamos nada a imaginar, eu pelo menos não estaria a ver o doutor Álvaro Cunhal a fazer pastéis de massa terra. Pronto. E isto são aquelas partes realmente que as pessoas até dizem com tanta espontaneidade, não é? Que é impossível não serem verdade e tornam tudo mais próximo de nós, não é? Qualquer um de nós sabe fazer pastéis de massa terra. Eu não sei. Muito obrigada. Obrigado a nós. Convite Convidamos todas as pessoas que quiserem partilharem este vídeo no vosso Facebook. Ele vai estar disponível no YouTube dentro de poucas horas, também no nosso site ribatejaesquerda.pt e também na plataforma do Spotify. Mais uma vez, muito obrigado por partilharem connosco, foi muitíssimo bom e esperemos que brevemente nos encontremos na reedição do livro do Ricardo. Assim espero. Vamos ver. Obrigada, boa noite. Boa noite também.